primeira parte dos 10 mandamentos, tenho certeza que Deus ainda irá nos abençoar muito mais. Hoje, pode passar aqui. Não terás outro Deus. Repita comigo. Não terás outro Deus. Agora a gente tranca ali as portas, não quer ninguém indo e vindo na igreja. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 22, verso 34. 22, 34. O título do texto diz: o grande mandamento. Sentado mesmo, nós iremos ler a passagem bíblica do livro de Mateus, capítulo 22, verso 34. Todos acharam? Digam glórias a Deus. Amém? Então, toda a congregação lê junto comigo. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele quisera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Para vocês poderem entender, o sinédrio era dividido em alguns grupos religiosos. O sinédrio era a liderança da igreja. E existiam grupos religiosos naquela época. Uns acreditavam na ressurreição, outros não acreditavam na ressurreição. Os fariseus sim, os saduceus não. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Os saduceus tinham passado vergonha discutindo com Jesus. Então os fariseus foram lá testar o mestre e disseram: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus. Repita comigo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Glória a Deus. E este é o grande primeiro mandamento. Se é para amar Deus, é amar de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. O segundo mandamento maior é este. Vamos ler junto? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glórias ao Senhor. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O texto acima, que nós acabamos de ler, ele conta a história de um mestre da lei, fariseu, aquele grupo religioso do sinédrio, que acreditava na ressurreição, por isso tinha uma certa afinidade com o ensinamento de Jesus Cristo, e que ele veio com o Senhor e tomou o objetivo de perguntar a Deus qual era o maior mandamento da lei. Todo judeu sabe os 10 mandamentos. E ele pergunta então para Jesus: qual é desses o maior mandamento? Claro que ele queria, na realidade, estratificar, classificar os mandamentos sob grau de importância, porque ele queria chegar no sábado. Ele queria que o sábado fosse considerado o maior de todos os mandamentos. Porque por fim, ele queria acusar Jesus de estar curando no sábado e por isso pecando. Esse era o objetivo do fariseu. E Jesus vira para ele e dá uma resposta bem correta. Ele diz: o maior mandamento é o amor. Aí ele desmontou.
Ele disse: o maior mandamento é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior. E o outro é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no final da vida de Jesus, ele ainda virou para os discípulos e disse assim: vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. Aí pronto, aí fechou tudo. Porque se você não se ama, se você tem um comportamento autodestrutivo e suicida, então você teria direito de não amar o próximo, porque você não se ama. Mas quando Jesus, antes de sua morte, disse: ama o teu irmão como eu te amei, aí não tem espaço para não ser o amor, o maior de todos os mandamentos. Esta passagem bíblica encontra-se também no livro de Marcos, e ela é derivada de duas outras passagens. Quando Jesus cita elas duas, ele transforma elas, são justamente no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico. Todas as duas passagens falam: amarás o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pareceu que tinha uma escala de importância, então ele teve a escala de importância. O amor de Deus é o maior de todos os mandamentos. E o amor ao próximo, semelhante a esse. Pode passar. Pode passar. Durante toda a estação de ensino, nós trabalharemos esta temática, os 10 mandamentos. E eu quero te convidar a participar comigo durante esses 2 meses. Não perca nenhum dos cultos, não perca nenhum desses momentos que estamos propondo para você. Não foi feito de qualquer maneira, irmão. É pensado, é orado, é jejuado, é buscado na presença de Deus, para que você possa se alimentar. Eu deixo de comer para preparar comida para você. Eu me esforço de todas as maneiras para te entregar alimentos que seja produtivo para a sua vida. Domingo passado chegou uma pessoa que nem é crente aqui comigo, nem é crente. Ela chegou comigo e disse: pastor, queria falar com você. Suas pregações têm ajudado muito a minha vida. Glória a Deus por isso. Eu disse: glória a Deus, porque está servindo para alguma coisa. Você está captando essa palavra, e olha que ele nem é da morada do Espírito. Você que é, aproveita. E ainda chama outros para escutar as verdades de Deus. Não perca nenhum dos cultos. Eu te desafio a você estar junto comigo nessa viagem durante esses 2 meses, discutindo e aprendendo os 10 mandamentos, que hoje, até hoje, estão valendo e são a base de todo o nosso sistema judiciário e todo o nosso sistema de relacionamento entre pessoas em uma sociedade. Se você não sabe, os juristas que fizeram os códigos de lei do nosso país tomaram como base os 10 mandamentos, e eles são inclusos em nossas leis. Precisamos descobrir então um pouco da história. Mas antes de entrarmos nessa história, para que você possa entender melhor todo o contexto dos 10 mandamentos, eu queria fazer você pensar. A Bíblia diz que em um determinado momento Deus se encontrou com Moisés e entregou 2 tábuas da lei. 2 tábuas que continham os 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus. Deus mesmo os escreveu e entregou para Moisés. Muitos são os questionamentos, que a Bíblia não é correta, que a Bíblia é isso, porque foi escrita por homens. Então, estamos agora discutindo e aprendendo uma porção bíblica que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E entregou 2. Mas os mandamentos são pequenininhos. Dava para fazer uma tábua só. Era mais fácil de carregar e até mais fácil de mostrar. Mas Deus mandou 2. Já pensou? Já parou para pensar? Por que será que
tudo a ver com o princípio da lei de Deus. Vamos conhecer um pouco da história. Vamos voltar no tempo bem antes de Jesus nascer, 1450 anos. O povo de Israel estava sendo multiplicado dentro do Egito grandemente. 70 pessoas foram para o Egito em busca de comida, depois de uma grande fome, em que todo mundo passou, uma grande seca e uma grande fome. O povo de Israel, os filhos de Israel, eles não tinham alimentação e foram ao Egito buscar comida. E lá se encontraram com um vice-faraó chamado José, filho de Israel, filho de Jacó, aonde os acolheu, cerca de 70 pessoas, e eles lá vieram habitar, comeram do bom e do melhor, e começaram a se multiplicar em grande escala. Como eu falei uma vez aqui, o povo de Israel se multiplicava muito rápido. Irmão, em poucas gerações, saiu de 70 pessoas para 600.000 pessoas. Acho que o povo de Israel só não se multiplica mais rápido do que o povo da muralha do Espírito. Porque o povozinho para fazer filho é o povo da muralha. É mãe de bebê, sempre está chegando mais. Tem mais aí já encomendado, já pronto para chegar. 600.000 pessoas rapidamente já estavam no povo do Egito. José morreu, o faraó morreu. Quando foi outro faraó se levantou, já não gostou daquela arrumação. Ele queria que o povo de Israel saísse do povo do Egito. Queria que o povo de Israel fosse escravo do Egito ou saísse do Egito. Então ele começou um plano diabólico de destruir o povo de Israel. De todas as maneiras, colocando em cárcere, em prisões, trabalho forçado, até mandava as parteiras matarem as crianças na hora que elas nasciam. Mas nada detinha eles. Quanto mais rico aparecia, mais judeu crescia naquela terra. O conflito foi grande, até que não teve jeito. O povo de Israel saiu do Egito rumo à terra de Canaã, uma promessa dada a Abraão há muitos anos atrás. Eles resolveram ser livres. Então, cerca de 2 milhões, olha lá, 2 milhões de pessoas saíram caminhando em direção a uma terra que eles nunca viram, mas criam que Deus estava no comando. Deus tinha prometido e iria cumprir. Então eles decidiram seguir Moisés rumo à terra de Canaã, um local aonde Abraão tinha recebido a promessa de uma nova história na vida dele. 2 milhões de pessoas começaram a caminhar pelo deserto rumo a Canaã. Mas tinha um problema. O povo de Israel não era uma nação. Era um povo, mas não uma nação. Eles eram divididos em tribos, 12 tribos. Cada uma ficava por um canto. Eles não tinham contato, eles não tinham afinidade. Eles eram 12 tribos. Um povo, mas não uma nação. Aí tu pega esse povo, que tinha costumes diferentes, cada um para o seu canto, cada um com sua liderança, junta todos eles debaixo de um líder só. Moisés começou a conflito. As pessoas começaram a discutir entre si, caminhando no deserto, com fome, com sede, cansado, começaram a reclamar, e reclamavam pela falta de água, pela falta de comida, pelo sol na moleira, por todo tipo de problema. Chegava o ouvido de Moisés. Um dia Moisés falou: meu Deus, não aguento mais. Esse povo é muito reclamão, esse povo é duro, é duro. Quando faltava água, Deus dizia assim: bate nessa pedra, e vinha água. Quando faltava comida, Deus dava comida. Às vezes não tinha nada, a Bíblia diz que aparecia um link na forma de pão, assim, daquela fruta pão, que era conhecido como maná. O povo comia e se fartava. Depois o povo reclamava que não tinha carne. A Bíblia diz que vinha um bando assim de pássaros, foi batido pelo vento, caíram mortos. Os povos de Israel pegavam e comiam, e o Deus dizia assim: come até sair pela tua narina. Deus cuidando daquele povo. Quando estava frio, vinha o fogo. Quando estava muito calor, vinha a dúvida. Mas mesmo assim, não era uma nação.
Era um agrupamento de pessoas, cada um interessada no seu bem-estar. Aí um dia, meu irmão, 40 anos demorou para unir esse povo, 40 anos, e muita aprovação. Moisés então precisava de lei, porque aquilo era uma terra sem lei. Eles não tinham nenhum tipo de compromisso um com o outro, precisavam de leis que pudessem reger todo o relacionamento deles com Deus e com os outros. E aí eles chegaram no pé do monte, no Monte Sinai. Monte Sinai fica na península do Sinai, lá no Egito. Durante 2 anos, o povo habitou em tendas aos pés desse monte. Um dia nós vamos lá para conhecer. Eu já falei para os irmãos da liderança, já falei para os irmãos líderes, discipuladores, todo mundo vai fazer essa viagem, a igreja vai patrocinar, você vai conhecer o Monte Sinai, os locais sagrados, tudinho. Eu acho que vai ser muito importante para a igreja tem esse objetivo de investir nas pessoas, mas para as pessoas que realmente querem buscar muito mais de Deus. Por isso eu não quero não, eu quero servo de Deus que possa realmente fazer e produzir algo muito gostoso. Um dia nós vamos lá, em nome de Cristo. Durante 2 anos, o povo de Israel esteve acampado aos pés desse monte. E Deus começou a falar com Moisés que deveria ele subir e que lá em cima do monte lhe seriam entregues as leis que iriam reger o povo de Israel. Ele chamou os líderes e avisou: eu estou subindo, e lá eu irei receber do Senhor as tábuas da lei. Ficou Arão, seu irmão, tomando conta. Passou um dia, passou 2 dias, passou 5 dias, passou 10 dias, começou a ver um bafafá lá. Moisés não vem mais. Arão, o negócio está pegando aqui, o povo está achando que Moisés morreu. Chegou a notícia que ele já estava morto, e as pessoas começaram a ficar arruzoadas lá. Você precisa tomar conta da nação, você precisa conduzir a nação, porque o teu irmão morreu, você precisa tomar conta. Não, vamos esperar um pouco mais, e lá de cima só via o fogo descendo, era assim nuvens, era relâmpago, sabe, o monte estava assim fumegando. Você está morto, deve ter um carvão lá em cima, meu. Não tem mais nada dele. Não, vamos aguardar, e durante 40 dias Moisés esteve na presença de Deus. Ô meu irmão, já pensou 40 dias conversando com o Senhor? E ao final desses 40 dias, Deus escreve em 2 tábuas os seus mandamentos. Na primeira tábua, ele escreve 4 mandamentos para com Deus. E na outra tábua, ele escreve 6 mandamentos para com o homem. As 2 tábuas juntas simbolizam a lei de Deus, o amor a Deus, o amor a nós. Hoje nós começamos essa primeira parte, dessa primeira tábua dos 10 mandamentos. São os 2 primeiros: não terás outro Deus diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Pode baixar. Deus começa dizendo para Moisés, presta bem atenção, Moisés: